Em 1824 foi quando, pela primeira vez, a anemia proveniente da degeneração estomacal foi identificada e denominada anemia perniciosa. Era assim chamada, pois seu prognóstico era sombrio, levando ao óbito na grande maioria das vezes. É fácil de diagnosticar, é fácil de tratar, é fácil de curar. Mas é uma epidemia invisível. O médico, em geral, não é treinado a detectar a deficiência da vitamina B12. Sorte nossa é que a vitamina B12, apesar de ser uma vitamina hidrossolúvel, é a única vitamina hidrossolúvel que pode ser armazenada. Ou seja, se eu estou recebendo na minha alimentação vitamina B12, estou armazenando-a, eu posso parar de ingerir B12 e eu levo 3, 4, 5 anos para manifestar a doença. Quer dizer, eu tenho uma reserva, isso é muito interessante. Tem vitaminas que não têm reserva, tem vitaminas que têm reserva. Então essa aqui, por sorte nossa, tem reserva. É igual a vitamina D, tem reserva. Só depois de alguns anos, se você não está produzindo vitamina D, é que se tem as manifestações. Muito bem, a deficiência de B12 pode estar presente em torno de 25% da população dos Estados Unidos, dependendo do critério usado para o diagnóstico, que é substancial isso. Você tem uma ideia, menos de 10% dos americanos são diabéticos, e é um problema sério. 25% dos americanos têm deficiência de vitamina. Isso que você em geral, incluindo crianças e tudo. Quando você vai para pessoas mais idosas, você vai ver que essa taxa aumenta, porque, como vocês vão ver aqui, a absorção e o metabolismo da vitamina B12 é bastante complexo, bastante complexo. A epidemia invisível da deficiência de B12, com todas as suas drásticas consequências clínicas, porque, infelizmente, um dos problemas que nós vamos ter com a deficiência de B12 é a lesão do sistema nervoso central e periférico. E muitas vezes, na maioria das vezes, se o diagnóstico for tardio, essas lesões, infelizmente, são irreversíveis. Então, você tem que estar sempre pensando. Vou dar um exemplo. Você está achando que o paciente tem esclerose múltipla. Antes de você fechar o diagnóstico de esclerose múltipla, você tem que avaliar a B12. Porque a deficiência de B12 mimetiza muito a sintomatologia de esclerose múltipla. Ou seja, tem gente no mundo sendo tratado por esclerose múltipla e não tem nada mais, nada menos que uma deficiência de B12. Então é muito importante você ter isso em mente, certo? B12 é necessária para manter a membrana celular, manter íntegra. Tudo que depender de receptor de membrana será comprometido pela deficiência de B12. Os hormônios, em geral, com exceção dos esteroides, os receptores estão na membrana. Se a membrana é instável, os hormônios não funcionam bem. Quer dizer, uma deficiência de B12 vai levar a uma instabilidade de receptor na membrana, porque vai levar a uma instabilidade na membrana, e, consequentemente, mesmo que você tenha os hormônios presentes, esses hormônios não serão funcionais, porque eles não têm receptores para atuar. B12 é necessário para manter, relacionando com deficiência de B12, hipotiroidismo, diabetes, vitiligo, doença de Crohn, colite ulcerativa, etc. Eu vou colocar uma lista aqui de 30 patologias diferentes. Então, nós estamos falando de uma coisa muito séria, muito simples, muito barato de resolver. Mas tem que haver o conhecimento de que isso existe. Então, os estágios da deficiência. Primeiro, há um baixo nível de B12. Se você olhar nas referências laboratoriais, eles vão dizer para você que a B12 sanguínea vai de 210 a 980. Só que os estudos mais sofisticados mostram que se você tiver níveis de B12 no sangue abaixo de 550 picogramas por ml, você já tem deficiência séria de B12 a nível do sistema nervoso. Então, o número que eu estou recomendando, já que B12 não é tóxica, não existe, vou falar 2 vezes para guardar bem, não existe nenhuma toxicidade no que diz respeito à ingestão de B12. Até hoje não se descobriu qual é a dose tóxica. Por mais que tenha um dado, não existe toxicidade. Isso é muito bom de ouvir.
Então, o que é que tem? Você vai medir os níveis sanguíneos. Eles devem estar, de preferência, acima de 550 picogramas por ml. Só que tem um detalhe. Eu posso ter níveis normais de vitamina B12 no sangue, só que ela não entrou na célula. Existe esse outro problema, só que ela não entrou na célula. Então eu vou precisar de fazer algo mais para fechar o diagnóstico. Mesmo que eu tenha níveis normais de B12, eu vou ter que... vai causar disfunção celular, o ácido metilmalônico na urina e a homocisteína no sangue. Se eu encontro uma homocisteína elevada no sangue ou um ácido metilmalônico elevado na urina, eu praticamente fecho o diagnóstico. Mesmo que os níveis sanguíneos estejam normais. Se o metilmalônico estiver aumentado na urina, vocês vão entender por que o metilmalônico é aumentado na urina, eu fecho o diagnóstico de deficiência de B12. A pessoa tem a B12, só que ela não está entrando na célula. E vai causar lesões mais tarde de sistema nervoso central, sistema periférico, e vai causar uma chamada anemia megaloblástica, uma anemia onde as células vermelhas, os eritrócitos, estão com um tamanho aumentado e mostrando imaturidade. Porque quando eles são imaturos, eles são maiores. À medida que eles vão amadurecendo, eles vão diminuindo de tamanho. Então, as pessoas que têm deficiência de B12, elas podem ter, só que isso é uma fase final. Quando eu descubro a anemia megaloblástica, as lesões já aconteceram. Então, eu não posso ficar esperando aparecer um caso de anemia megaloblástica para fechar o diagnóstico de deficiência de B12. Lesões irreversíveis do sistema nervoso, psicose, manias, alucinações, autismo, muitos pacientes com autismo têm deficiência de B12, incontinências urinária e fecal. O paciente relata para você que está com incontinência fecal ou incontinência urinária, cegueira e, como eu disse, tem que ser feito o diagnóstico diferencial, entre outras patologias, com os casos de esclerose múltipla. Em 1824 foi quando, pela primeira vez, a anemia proveniente da degeneração estomacal foi identificada e denominada anemia perniciosa. Era assim chamada, pois seu prognóstico era sombrio, levando ao óbito na grande maioria das vezes. E aí vamos falar um pouquinho da anemia perniciosa. É uma doença autoimune com destruição do fator intrínseco. Curada pelos Dr. Minot e Murphy, em 1926, cura com a administração de fígado cru. A B12 é sintetizada somente 22 anos depois. Ninguém sabia que essa anemia perniciosa era por deficiência de vitamina B12, como não sabia que o escorbuto era por deficiência de vitamina C. Mas um veterinário, por uma inspiração, começou a dar fígado cru para cachorro que tinha anemia perniciosa e curou. O Dr. Minot e o Dr. Murphy pegou essa experiência do Dr. Whipple e usou em ser humano. E começou a curar a gente de anemia perniciosa, fazendo com que eles comessem fígado cru. Por que fígado cru? Porque se você cozinha o fígado, você destrói parte da vitamina B12. Eles não sabiam disso também na época. Eles fizeram por pura intuição. Tá? Então, na clínica, como é que se manifesta? Primeiro, os veganos e os vegetarianos, principalmente os veganos, têm deficiência de vitamina B12. Porque vitamina B12 é uma vitamina animal. Ela não existe nos vegetais. Ela é produzida por bactérias que estão no intestino do animal. A absorção dela é complicada, ela precisa de uma proteína na saliva chamada aptocorrina e uma proteína no ilho chamada cubulina. É um processo complexo que pode dar errado. O metabolismo dela é complicado, ela cai no sangue, a transcobalamina tem que levá-la, nem sempre ela entra na célula, tem vários pontos onde pode dar errado. A cirurgia, qualquer cirurgia bariátrica que toque no estômago, ou toque no intestino delgado, que corte alguma parte do estômago, ou que corte parte do intestino delgado, comprometendo o ilho, por exemplo, esses pacientes vão ter, para sempre, deficiência de vitamina B12. E não adianta dar oral. Nesses pacientes tem que fazer injetável. O óxido nitroso
que é um anestésico que dentistas usam, que é chamado de gás hilariante, ele absorve e expolia B12. Então, o paciente pode até morrer, pode até ir a óbito, por causa de uma anestesia num paciente com deficiência de B12 feita pelo óxido nitroso. Isso também tem que ser guardado muito bem. E os medicamentos, como eu já mencionei, o principal deles é o inibidor da bromba de próton, os inibidores da bromba de próton. Também não deixa a B12 ser absorvida. Aqui estão alguns casos de deficiência. Há grupos de risco para deficiência de B12. Vegetarianos, principalmente veganos, filhos de mães veganas, nascem com deficiência de B12, desnutrição, pessoas que não se alimentam bem, distúrbios alimentares, tá? Pessoas que têm bulimia, etc. Então, tem distúrbios alimentares, gastrite, fenômenos de acloridria, eu preciso do ácido clorídrico, por fator intrínseco está ativado, medicamentos, por exemplo, inibidores de bromba de próton e metformina. Metformina é um excelente medicamento, na realidade é um derivado fitoterápico, mas um dos problemas que você tem com o uso de metformina a longo prazo é a deficiência de B12. Então, se o paciente ingere 1.750 para cima, miligramas por dia, por mais de 6 meses, você tem que arrumar um jeito de suplementar B12, porque isso, metformina expolia B12. Cirurgia bariátrica e continua. Diminuição da enzima pancreática protease, também prejudica a absorção. Síndrome de Zollinger-Ellison, é raro, mas existe, prejudica a absorção. Doença celíaca, onde diminui as vilosidades, diminui a absorção de B12. Doença de Crohn, cirurgia oncológica está ali, você tem que retirar a parte do intestino que está com câncer. Polimorfismo genético, você herdou isso. Então, funções da vitamina B12 no corpo. Ela faz a síntese do DNA pela ativação do folato. A B12 ajuda o metileno tetraído folato redutase a transformar o folato em metilfolato. O metilfolato vai fazer a síntese do DNA. Só indiretamente a B12 é responsável pela síntese do DNA, porque ela é um cofator da enzima metileno tetraído folato redutase. Então, essa é a primeira coisa. Segundo, síntese dos eritrócitos, da eritropoese. Então, a anemia. Lá atrás, muito tempo atrás, nós vamos discutir isso, a anemia perniciosa, que é a anemia megaloblástica, só que nem toda anemia megaloblástica é anemia perniciosa. A anemia perniciosa é uma doença autoimune, onde o sistema imune está atacando o fator intrínseco no estômago, está atacando o estômago, e vocês vão ver na absorção da vitamina B12, que é um pouco complexo. A vitamina B12, para ser absorvida no ilho, ela tem que estar ligada ao fator intrínseco. Ela é chamada de fator extrínseco. O estômago produz pelas células parietais tanto o ácido clorídrico quanto o fator intrínseco. O fator intrínseco se junta com a vitamina e no íleo, a última porção do intestino delgado, ela é absorvida. Aí ela passa para uma proteína chamada transcobalamina e vai ser distribuída. Então, a absorção dela é muito complexa. E muitas vezes o paciente até ingere a vitamina B12 na sua alimentação, mas ele tem deficiência por causa dessa complexidade. Por exemplo, se ele está usando um inibidor de bomba de próton, se ele está usando um omeprazol da vida cronicamente, ele tem deficiência de B12. Todo paciente que cronicamente estiver usando um inibidor de bomba de próton, que se você for olhar lá na bula, lá está dizendo que você não pode dar por mais do que 4 semanas, é um medicamento que foi lançado no mercado para coisas agudas, só que o pessoal esquece disso, e tem gente tomando omeprazol há 4, 5 anos, esses indivíduos estão com deficiência grave de B12, que já estão tendo consequências cerebrais disso. Terceiro, o folato, para virar metilfolato, como eu mencionei, precisa da B12. A produção energética, o carboidrato, para ser metabolizado e virar ATP, vai precisar da presença da B12. O sistema endócrino, como ela é um estabilizador de membrana e é estabilizador dos receptores, pelo menos aqueles hormônios
que têm os receptores na membrana, que não é o caso dos esteroides. Os hormônios esteroides têm o receptor intracelular, mas os hormônios, por exemplo, proteicos, os hormônios de proteína ou de polipeptídeos, eles têm o receptor a nível de membrana. Então, todos esses hormônios se tornam disfuncionais na presença da deficiência de B12. Doenças autoimunes, porque ela modula o sistema imune também via receptores. A homocisteína não se transforma em metionina, porque para a homocisteína virar metionina, eu preciso de uma enzima chamada metionina sintase, e essa metionina sintase tem como cofator a metilcobalamina, que no caso aqui vai estar deficiente. E o metilmalonil-CoA, sobre a ação da B12, como cofator, vai virar o succinil-CoA, que vai entrar no ciclo de Krebs e que vai gerar energia. Por isso que a pessoa que tem deficiência de B12 geralmente reclama de uma fadiga. É uma pessoa fadigada, é uma pessoa cansada, porque o ciclo de Krebs não está funcionando adequadamente, porque o metilmalonil-CoA não está transformando em succinil-CoA para entrar no ciclo e rodar e finalmente produzir na cadeia respiratória o ATP. Eu tenho o folato, que vai virar metilfolato, pela ação da metileno tetraído folato redutase, que tem como cofator o B12. Se eu não tiver o B12, eu não tenho folato transformado em metilfolato. Eu posso ter isso como um polimorfismo genético do MTHFR, eu nasci com esse defeito, então eu vou ter dificuldade de transformar folato em metilfolato, ou eu posso estar com dificuldade de transformar folato em metilfolato, porque eu estou deficiente de B12. O B12 é o cofator que vai ativar o metileno tetraído folato redutase para transformar o folato em metilfolato. E eu quero aqui fazer a distinção entre o óxido nítrico, o óxido nitroso e o dióxido de nitrogênio. O óxido nítrico, que é o NO, é a molécula da saúde, é uma das moléculas mais importantes que existe no corpo. Eu poderia falar 5 horas aqui sobre o óxido nítrico e ainda não ia apresentar tudo. O óxido nitroso, que é um gás hilariante usado principalmente para dentistas para fazer anestésico, ele é um gás e ele não pode ser usado em pacientes com deficiência de B12. E o dióxido de nitrogênio é um veneno. Ele faz parte do processo de poluição. Então, são coisas totalmente diferentes. O corpo necessita de folato, metilfolato, para produzir os ácidos nucleicos, que são os tijolos do DNA. Sem B12, o folato é disfuncional. Então, eu preciso ter B12 para transformar folato em metilfolato. Senão, não transforma. E o folato não é o princípio ativo. O princípio ativo é o metilfolato. A vitamina B12, também conhecida como cobalamina, é uma vitamina do grupo B, B1, B2, B3, B5, B6, B7, B9, B12, B15, B17, não para aí. Necessária para manter o cérebro e o sistema nervoso funcionando adequadamente. Então, a pessoa que tem deficiência de B12 pode ter problema de memória, pode ter problema de aprendizado, pode ter problema cognitivo sério, pode simular Alzheimer e, às vezes, é só deficiência de B12. Além disso, a cobalamina participa na formação dos glóbulos vermelhos, eritropoese, e sua deficiência causa um tipo de anemia megaloblástica, onde o volume corpuscular médio de massa ultrapassa 100 fetonlitros. A anemia megaloblástica, quando de origem autoimune, leva a um distúrbio de absorção de vitamina B12 e é denominada anemia perniciosa. A palavra perniciosa, se você olhar no dicionário, quer dizer maligna, porque, infelizmente, no passado, antes da descoberta do fígado cru para curar, esses pacientes geralmente terminavam em óbito. 80% dos veganos que não suplementam com B12 e mais de 50% dos vegetarianos, nesse regime há muito tempo, mostram evidência de deficiência de vitamina B12. Você imagina, a mãe é vegana, a criança nasce com deficiência de B12. E é difícil alguém descobrir que é isso, porque o médico geral não está ligado na vitamina B12. O Dr. Roberto Clark mostrou que 46%, 76 de 164 dos pacientes com Alzheimer, por ele estudado, tinham dados sugestivos de deficiência de B12, baixos níveis de B12 e aumento dos níveis de homocisteína.
Então, todo paciente, para fechar o diagnóstico de esclerose múltipla, para fechar o diagnóstico de Alzheimer, você tem que medir a vitamina B12 no sangue e o ácido metilmalônico na urina. Porque pode ser que esteja concomitância, pode ser que alguém tenha Alzheimer e deficiência de B12. Se ele tem Alzheimer e deficiência de B12, na hora que você fazer a suplementação com B12, o quadro clínico vai melhorar. É muito bem documentado que pacientes com deficiência de B12 não tratados têm um alto risco para osteoporose. Você vai começar a ligar isso aí porque ela é cofator de muitas enzimas. Você sabe que do nosso genoma, 1/3 do nosso genoma é gasto em produzir enzimas. 1/3 do nosso genoma só produz enzimas. E essas enzimas não funcionam sozinhas. Essas enzimas, para funcionar, precisam de cofatores, coenzimas, cofatores. E a B12 é um cofator para mais de 200, 300 reações no corpo. Então, quando você tem deficiência de B12, você tem um problema generalizado. Aqui tem alguns livros, Dr. Brownstein, que é uma grande autoridade nisso. Aqui tem outro livro sobre B12. Aqui tem outro livro sobre B12, esse livro aqui tem quase 1000 páginas, discute todas as vitaminas, e você vai ver que na página 55, 56, 71, 92 e 377, 394 do livro, estão discutindo, respectivamente, a vitamina B12. Tá? Então, deficiência de B12, é fácil de diagnosticar. Eu meço no sangue os níveis de B12, de cobalamina. Eu meço na urina o metilmalônico. Então, é fácil diagnosticar. É fácil tratar. A única coisa que eu tenho que dar é B12. É fácil curar, porque no momento que eu curei a deficiência, eu curei. Agora, se isso está há muito tempo e já houve lesões nervosas, pode ser que essas lesões sejam irreversíveis. Não se conhece a dose tóxica de B12. Isso é muito importante na prática médica. Porque você nunca vai causar dano B12. Se não funcionar, pelo menos você não vai prejudicar. Então isso te dá uma segurança muito grande, saber que até hoje eles fizeram todo o esforço e não conseguiram descobrir nenhuma toxicidade na administração de B12. Aqui está a molécula da B12, você vê que é uma molécula enorme, é um anel de Corrina, e ali está o cobalto. Por isso que chama cobalamina, porque o átomo central da molécula é o cobalto. Então, essa é a molécula da vitamina B12. É a única vitamina que contém um oligoelemento na sua molécula. As vitaminas lipossolúveis podem ser armazenadas. As hidrossolúveis devem ser ingeridas diariamente, com exceção da B12, que apesar de ser hidrossolúvel, pode ser armazenada. Tá? Deixa eu ver o meu tempo aqui, tudo certo. Vamos lá. Vitamina B12, cobalamina, corrinóide de cobalto, fator estrítico de Castle, que é a própria vitamina. A vitamina também chamada fator estrítico de Castle, que junta com o fator intrínseco do estômago, vai para a região do ilho e é absorvida. Ela não consegue ser absorvida sem se ligar ao fator intrínseco do estômago. Fator estrítico antianêmico, antipernicioso, fator da proteína animal, vegetal, pseudo-B12. Então, é um fator de proteína animal, não é vegetal. Se for vegetal, não é B12. A vitamina anti-anemia perniciosa. Em 1926, 102 anos após a identificação da anemia perniciosa, 2 médicos americanos, Minotto e Murphy, utilizando uma ideia a princípio empregada pelo Dr. Whipple em animais, curando a anemia em cães com a administração de fígado bovino cru. Dr. Minotto e Murphy transportaram essa ideia para seres humanos e constataram que também funcionava muito bem, curando a anemia perniciosa nos pacientes submetidos a esse tratamento. Em 1934, Whipple, Minotto e Murphy ganharam o Prêmio Nobel de Medicina por causa dessas descobertas, sem saber que o agente terapêutico do fígado cru era a vitamina B12, porque só em 1948 que Carl Volcker chamou de B12, e a síntese ocorreu pela primeira vez em 1955,
por Dorothy Hodgkin, que ganhou o Prêmio Nobel de Química em 1964. Quer dizer, eles também não sabiam que era B12. E a B12 foi praticamente a última vitamina descoberta. Se você chamar PQQ de vitamina, a última descoberta foi o pirroliguanina quinona. Mas nem todo mundo chama PQQ de vitamina, tem um debate. Se você achar que o PQQ não pode ser classificado como uma vitamina, então a última vitamina a ser descoberta, em 1948, por Carl Folkers, foi a vitamina B12. Um estudo feito pela Tufts University em Boston, avaliando participantes e seus descendentes do estudo Framingham, encontrou em torno de 40% dos participantes com idade de 26 a 83 anos com níveis baixos de B12. Então, você que está aí me assistindo, a sua chance de ter deficiência de B12 é quase 50%. Tá? Outro estudo mostrou que 40% dos pacientes idosos com mais de 60 anos hospitalizados tinham níveis baixos de B12. Então, é muito mais comum do que você pode imaginar. E tem a coprofagia, ingerir fezes. Um cão, por exemplo, que está com deficiência de B12, ele começa a comer as próprias fezes. Por que isso? Porque todos nós produzimos B12 no intestino grosso, que vai sair nas fezes. Só que a absorção da vitamina B12 é antes do intestino grosso, é na fase final do intestino delgado. Então o cão está produzindo vitamina B12, mas ele não pode se beneficiar da vitamina B12 que ele está produzindo para a natureza, sai nas fezes dele. Quando ele sente instintivamente o instinto dele de que ele está com deficiência de B12, ele começa a comer fezes, as próprias fezes. Então, um animal que começa a ingerir as próprias fezes é um sinal clínico de que ele tem deficiência de B12. Ele está praticando o que se chama coprofagia. A adenosilcobalamina, a cianocobalamina, a metilcobalamina, vocês estão vendo aqui os vitâminos, tem aqui, ó, aqui embaixo, o hidróxido, ciano, metil, adenosil. Ele é um fator de maturação do eritrócito. O eritrócito, quando está sendo produzido na medula, ele primeiro tem um tamanho maior, à medida que ele vai maturando, ele vai diminuindo de tamanho. Essa maturação ocorre graças à vitamina B12. Se você tem deficiência de B12, esse eritrócito, essa célula vermelha, não vai sofrer a maturação, não vai encolher no seu tamanho, vai ficar grande, que mostra que quando ele é grande ele é imaturo, vai cair na corrente sanguínea. Então você vai ter aumento do volume corpuscular eritrocitário. Isso chama anemia megaloblástica. Quando você tem deficiência de ferro, você tem uma anemia, o contrário. A anemia, ela é, a hemácia é pequenininha. Bom, aqui está mostrando para vocês, ó, que ali está a B12, que transforma a homocisteína em metionina. A homocisteína é uma toxina, que quando acumulada no corpo dá uma série de problemas. Então, se eu não tenho B12 funcionando, se eu não tenho B12 no corpo, está prejudicada a minha transformação de homocisteína em metionina, de homocisteína em metionina. Então, eu vou acumular homocisteína, com as suas consequências clínicas. Morte súbita, infarto do miocárdio, acidente vascular cerebral, etc. Tá? Então, está ali a homocisteína, está aqui a metionina, e para fazer essa transformação, o cofator importante é a B12. Homocisteína elevada aumenta o risco para doença coronária, infarto e acidente vascular cerebral. B12 permite que o ácido fólico metil converta a homocisteína em metionina. O nosso corpo necessita de pelo menos 13 vitaminas para sobreviver e manter a saúde. Nós, médicos, não temos esse conhecimento na faculdade de medicina. O nosso foco na medicina é em remédios patenteados. Então, a gente deixa de estudar grande parte da importância das vitaminas e grande parte da importância dos minerais. Então, uma parte que o médico geralmente deixa de lado é saber entender falta e excesso de mineral, que são os metais tóxicos, que hoje é um grande problema no mundo, a toxicidade aos metais tóxicos, os rios contaminados com mercúrio, por exemplo.
Então, se você, por exemplo, tem costume de comer peixe 1, 2, 3, 4 vezes por semana, dificilmente quem come peixe cru hoje 3, 4 vezes por semana não está intoxicado com mercúrio. É só você fazer a detecção que você vai ver. Mas isso não, ninguém, na medicina isso não é dado valor, porque nós não estudamos isso no nosso currículo médico. E só porque nós não estudamos não quer dizer que não exista. Tá? B12 também é a única vitamina que não pode ser obtida de vegetais ou pelos raios solares. Se eu me colocar exposto ao sol, eu vou automaticamente produzir. Se eu fico lá meia hora no sol, eu produzo em torno de 20 mil unidades de vitamina D3. Já não é o caso com a vitamina B12. Eu posso ficar no sol, que não vai acontecer nada. Então, eu tenho vários tipos de vitamina, B1, B2, vitamina B, estou me referindo, B3, B5, B6, B7, B9, B12. E continua, B15, B17. Nós temos vários tipos de cobalamina, que nós já discutimos. As principais são a hidroxi, a adenosil e a metil. Na realidade, essas duas aqui de baixo são princípios ativos. O meu corpo usa adenosil, o meu corpo usa metil. O meu corpo não usa hidroxi. Eu tenho que transformar em hidroxi ou em adenosil ou em metil. O meu corpo não tem mais. Pode ser o hidroxi, pode ser o adenosil, pode ser o metil. 60% a 80% da nossa vitamina B12 no corpo é metil e pode ciano. A ciano vem de cianeto, cianureto, que é veneno, você sabe disso. É um dos importantes venenos que nós temos. É o cianeto, o cianureto. Respira ele que você vai ter as consequências que teve o pessoal lá da Boate Kiss, em Santa Maria. Para você tratar, para você usar cianocobalamina, desculpe, você tem aí na farmácia, por exemplo, estou citando aqui um deles, que é o Bedozil, que é a vitamina B12, só que é a vitamina B12 na formato de ciano. Se você tiver um polimorfismo genético, se você não fez ainda o teste, você não sabe, se você tiver um polimorfismo genético que não consegue transformar ciano em metil, você vai acumular ciano, que é veneno, e vai lhe prejudicar. Então, como você não sabe quem é quem, eu aconselho, adenosil não tem no Brasil, então sobrou para você metil e hidroxi. Geralmente o injetável é hidroxi, que vai virar metil sem problema, e o metil, que é o mais usado. Tá? Aqui está a hidroxicobalamina, lá tem um hidroxi, a adenosilcobalamina, a metilcobalamina, o metil, e a cianocobalamina, que tem o grupo ciano, que é esse carbono com esse nitrogênio, 3 ligações, que daí vem o cianeto ou cianureto, que é o veneno que mata. Então eu tenho que remover isso aqui para transformar naquilo ali. Quando eu tomo uma cianocobalamina, ela tem que no meu corpo virar metilcobalamina, a não ser que eu tenha um polimorfismo genético e isso não ocorra. Certo? Por exemplo, a neuropatia óptica hereditária de Leber. Esse paciente não é capaz de transformar ciano em metil. Se você der ciano para ele, ele pode inclusive terminar cego. Tá? Pode causar cegueira. Hidroxicobalamina, 5 gramas e 150 ml de soro fisiológico por 15 minutos. É usado no tratamento de envenenamento com cianeto, ou cianureto, que é o grupo ciano, CN, que eu te falei para vocês da Boate Kiss lá em Santa Maria. Aquele pessoal morreu de aquela queima lá, gerou cianeto. O tratamento seria isso aqui, ó. Deve ter sido quando eles foram levados para o hospital. A Boate Kiss em Santa Maria, no Rio Grande do Sul. Aqui está o Dr. Addison, da doença de Addison. Doença de Addison é quando você tem uma doença autoimune contra a córtex da sua adrenal. Foi descoberta por esse indivíduo. Mas ele descobriu muitas outras coisas. Ele é o descobridor da doença degenerativa das adrenais. Ele descreveu, em 1849, anemia addisoniana, anemia perniciosa, megaloblástica, idiopática na época. Hoje nós sabemos que é B12. Foi ele que descreveu isso pela primeira vez. O Dr. George Whipple, que é um veterinário, dando fígado para animais, tratava anemia perniciosa. E em 1948,
Carl Fox e colaboradores identificaram a cobalamina, que foi descoberta em 1948, a cobalamina, pelo Carl Fox e seus colaboradores. Então, isso é uma anemia megaloblástica, megarocitose, macrocitose, melhor dizendo, macrocitose, ou seja, a célula é maior do que deveria. A deficiência de B12 causa anemia megaloblástica, mas somente quando há má absorção devido à falta de fatores intrínsecos, que é essa anemia megaloblástica chamada anemia perniciosa. O primeiro estudo científico em nutrição foi realizado pelo Dr. James Lind em 1747. Foi o primeiro estudo científico publicado sobre nutrição. Naquela época, os marinheiros morriam de sangramento profuso devido a uma doença chamada escorbuto. Já chamava assim na época. Não se sabia a causa. Hoje nós sabemos que o escorbuto é a deficiência de vitamina C, mas não se sabia na época. Tinha o nome da doença, tinha a morte, mais de 50% dos marinheiros eram dizimados por essa doença, porque a alimentação que era levada nos navios não era alimentação fresca, não tinha vitamina C no caso. Então os navios eram pequenos, muita gente amontoada, muito processo de infecção, e eles levavam para comer pão e carne seca. Eram as duas coisas que podiam carregar por 2, 3 meses sem estragar. Coisas que não têm vitamina C. Então, o que acontecia? A grande maioria dos marinheiros morriam. Mais de 50% dos marinheiros não retornavam ao porto original. Morriam durante a viagem. Então, o Dr. James Lind fez a seguinte pesquisa. Ele dividiu os marinheiros em 3 grupos. Um grupo ia receber uma pequena porção de água do mar, um grupo ia receber uma pequena porção de vinagre e um grupo iria receber meio limão espremido toda manhã. Foi feito o estudo e a mortalidade era 50% menor no grupo que consumia o meio limão espremido de manhã. Por quê? Porque o limão é rico em vitamina C, o marinheiro não tinha vitamina C. Vitamina C é uma vitamina que não pode ser armazenada. Você não adianta você ingerir muito hoje, se você não ingerir amanhã. Você tem que ingerir todo dia um pouquinho. E a vitamina C só foi descoberta em 1930, 183 anos após esse experimento. Só para mostrar para vocês, daqui o Dr. James Lind publicou esse trabalho. É praticamente o primeiro trabalho científico em nutrição. Ele não sabia que era vitamina C. Ele sabia que o suco de limão diminuía a mortalidade em mais de 50%. Então, eu estou dando para vocês aqui, para começar, um exemplo da importância da vitamina, que nós médicos não valorizamos muito na faculdade, porque lá nós trabalhamos só com remédio. Nós conhecemos o escorbuto, que é uma doença causada, hoje, sabemos, por uma carência de vitamina C, caracterizada por hemorragias, alteração das gengivas e queda da resistência a infecções.